Você sabe quais são as maneiras de você ganhar em moeda estrangeira? Hoje eu vou contar para vocês de maneira direta, simples e prática quais são as formas de você ganhar em moeda estrangeira, como dólar, libra e euro, seja você morando no Brasil ou você morando em qualquer lugar do mundo. Pera aí, você ainda não é inscrito no meu canal, então se inscreva aqui embaixo para você não perder vídeos como esse que eu falo de carreira internacional na área de tecnologia. Aqui você vai ver vídeos relacionados a vendas, tecnologia, trabalho remoto, ganhar em moeda estrangeira e muito mais sobre carreiras em empresas de tecnologia. Então vamos lá, a primeira maneira de você ganhar em dólar é você ser um contractor. O que é um contractor? Um contractor é como se fosse um PJ internacional. Então você vai abrir essa empresa aqui no Brasil, você vai trabalhar para provavelmente uma empresa de fora, e essa empresa de fora então vai contratar você. E trabalhando como contractor é a maneira que você vai ter de trabalhar, por exemplo, no Brasil, para uma empresa de fora, com o seu salário fixo e salário variável totalmente em dólar. Então é como se você fosse realmente funcionário da empresa, ou seja, você é um funcionário full-time, ou seja, de tempo integral, e você então vai receber em dólar desde o salário mesmo até qualquer tipo de benefício que você tiver. Então benefícios, por exemplo, como vale alimentação, benefícios como de educação, benefícios para você investir no seu ambiente remoto. Você vai ser então um contractor totalmente livre para, por exemplo, morar no Brasil, morar em outro país. Para a empresa, na prática, não faz diferença onde você está. É claro que as empresas têm políticas diferentes, mas em termos legais, normalmente não há nenhuma diferença entre você trabalhar em qualquer lugar do Brasil ou em outros lugares no mundo. Então essa é a melhor maneira se você quer trabalhar no Brasil, ou seja, gastando em reais e ganhando uma moeda estrangeira. Eu tenho vários amigos, vários conhecidos que ganham em dólar, ganham em libras, ganham em euro, trabalhando 100% no Brasil. Então isso é ótimo porque você ganha uma moeda forte e você acaba realmente gastando em reais. E essa é a maneira que você tem de ter mais liberdade geográfica. Então o malefício quando a gente fala de contractor é você não ter as vantagens da CLT, que traz várias seguranças para o colaborador, tem vários benefícios adicionais, como 13º, 1/3 integral em cima de férias. Se você já é PJ no Brasil e você for migrar para contractor, de fato não vai ter muita diferença. A principal diferença vai ser de fato a moeda que você vai ganhar. Em termos de benefícios além do salário, assim como qualquer outra empresa, é negociável e depende da empresa. Então, garanta que você entenda durante o processo seletivo quais são os benefícios adicionais que você vai ganhar além do salário. Como, por exemplo, se férias está incluso no salário que você está recebendo ou se você vai ter férias pagas. Porque, por exemplo, países como Estados Unidos, é muito comum você não ter férias pagas. Você vai ter que tirar férias e vai parar de receber nesse momento. Segunda maneira, então, de você trabalhar ganhando em dólar e ganhando em euro, libras ou qualquer outra moeda estrangeira. Sponsorship Visa é basicamente a maneira que você vai ser recrutado por uma empresa de fora para trabalhar lá e a empresa vai ainda pagar e fazer todo o trâmite em termos de permissão de trabalho ou Work Permit. Então basicamente a empresa vai fazer esse processo seletivo. Normalmente o que acontece? É uma empresa de fora, você está no Brasil e você se aplica para essa vaga, ou a empresa entra em contato com você e você fala, eu não tenho visto para trabalhar, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Holanda. Então a empresa vai lá e a empresa fala, não tem problema, a gente faz aqui o Sponsorship Visa. Então você passando no processo seletivo, você vai enviar uma série de documentos para eles, eles vão dar a entrada junto ao país local deles, para que você então seja contratado e o seu visto de trabalho vai ficar vinculado a essa empresa. Então a grande diferença com relação ao contractor é que você vai de fato até a empresa, então você vai se mudar para aquele país e normalmente nesses cenários a empresa tem algum tipo até de relocation package, que é basicamente um dinheiro, um auxílio financeiro que a empresa vai fazer para você conseguir pagar, por exemplo, Airbnb nas primeiras semanas. A empresa às vezes até possibilita já um apartamento, enfim, depende muito da empresa, isso é algo totalmente negociável também. Mas eu tenho visto muito que as empresas que fornecem o Work Permit, elas também têm um pacote de relocação e ajudam vocês com dicas onde morar, de quanto pagar tal coisa, até coisas relacionadas a taxas, impostos,
e até a parte tributária de como é que vocês podem se regularizar dentro do país. O Sponsorship Visa é um pouco mais difícil porque não são todas as empresas que querem arcar com esse custo, porque tem dois custos basicamente. Tem o custo de fato entrar e pagar junto ao governo as taxas, e tem o segundo custo, que é o custo de tempo e realmente operacional, que a empresa vai precisar de algumas semanas nesse trâmite mais burocrático, pedindo seus documentos, dando entrada aos documentos naquele país, você indo até lá, você fazendo essa mudança. Então isso normalmente é um processo um pouco mais longo, então são poucas empresas que fazem esse tipo de processo, mas isso é bastante comum e eu vejo realmente acontecer principalmente em países europeus. Isso eu vejo como muito tendência. Países como Estados Unidos, por exemplo, é um pouco mais raro, a não ser que seja uma transferência dentro da empresa. Se você não tem um passaporte estrangeiro, se você não é um cidadão europeu, se você não é um cidadão americano e você quer se mudar para outro país, esse formato de Sponsorship Visa é o melhor para você. Terceira maneira de você ganhar em dólar, CLT no Brasil. Sim, isso pode parecer estranho, mas é possível sim você ter cargos no Brasil ganhando em dólar na CLT. Eu mesmo já tive em duas empresas diferentes. O meu fixo era em reais, mas a minha comissão era em dólar, atrelada aos negócios que eu fechava. Então se eu fechava um contrato de 100 mil dólares, eu ganhava um proporcional a isso em dólares, convertido em reais na folha de pagamento mensal. Entra normal dentro da folha de pagamento, entra ali como comissionamento ou bônus, depende exatamente de como é que é a avaliação mais tributária, mas você tem a sua remuneração variável em dólar. Então isso é muito bom, é um meio termo entre você se mudar para outro país e você de fato estar aqui no Brasil. E isso eu particularmente acho bem interessante, porque você tem todos os benefícios de CLT, por exemplo, 13º, um mês inteiro de férias, um terço em cima de férias, e você tem todo esse benefício, você tem um salário que normalmente é alto, se a empresa tem remuneração parcialmente em dólar, se é uma empresa de tecnologia, você realmente tem uma posição boa, o seu fixo já é bom, então além disso você tem ainda uma comissão atrelada a dólar, o que é bem interessante se você gosta desse tipo de dinâmica. É importante comentar que é um pouco mais difícil hoje em dia de ter esse cenário onde as comissões são atreladas a dólar, então cada vez mais as empresas querem comissão atrelada ao seu salário fixo caso vocês atinjam uma meta XYZ e não necessariamente um link direto entre a quantidade de receita que você trouxe e a quantidade de dinheiro que você vai receber. Ou se você gosta de um pouco mais de estabilidade, mas você quer ter uma remuneração em moeda estrangeira, CLT com comissões relacionadas a dólar é algo bem interessante que você pode buscar no mercado de trabalho. Quarta maneira de você ganhar em moeda estrangeira é você ter um visto de outro país. Para você fazer isso, ou você vai ter que buscar na árvore genealógica da sua família para ver se você tem direito a alguma nacionalidade. É muito comum aqui no sul do Brasil, por exemplo, terem vistos italianos e vistos espanhóis e portugueses, mas eu sei que não é tão comum, por exemplo, em outras regiões do Brasil, como o Norte e Nordeste. Então varia muito se você tem essa possibilidade. Vocês podem entrar em contato com algumas firmas, algumas consultorias que fazem esse tipo de processo, simplesmente dando o seu nome, dando o nome dos seus pais, dos seus avós. Eles conseguem buscar para ver se você tem direito a isso. Às vezes você nem precisa pagar para eles descobrirem se você tem direito. E você descobrindo se tem direito, você consegue entrar num processo que pode demorar aí alguns anos para ser concluído. Mas sendo concluído, vocês tendo esse passaporte, vocês conseguem se mudar para esse país e começar a se aplicar e ser um full-time employee nesse país. E aí sim começar a ganhar com essa moeda estrangeira. Eu também tenho alguns amigos que acabaram casando com pessoas de fora, então conseguiram um visto estrangeiro através de casamento, então eles são aptos a trabalhar fora do Brasil ganhando em moeda estrangeira. Isso também é um caminho. Esse caminho para mim, em termos de visto estrangeiro, é o mais difícil, porque são poucas pessoas que têm direito de fato a ter esse visto ou casam com alguém, então acaba sendo realmente uma maior coincidência, mas eu citei aqui porque é de fato uma das maneiras que acontece bastante. E por último, a última maneira de você ganhar em moeda estrangeira, que eu particularmente não recomendo, que é como trabalhador informal. Então o que muitas pessoas fazem? Elas vão para a Europa com visto de turismo e lá começam a se aplicar. Então, elas se aplicando lá, elas não têm visto de trabalho, então elas vão ter dificuldade. Elas às vezes conseguem trabalhos que não dão o work permit, mas acabam informalmente recebendo por isso.
e elas estão buscando alguma empresa que faça de fato o Sponsorship Visa, que é aquele processo que eu comentei, que a empresa patrocina o seu visto e você tem uma relação de trabalho, o seu visto depende daquela empresa. As pessoas que estão informalmente, estão como um visto de turista trabalhando, elas normalmente estão buscando alguma empresa que faça esse processo de Work Permit. As pessoas muitas vezes trabalham informalmente para se sustentar enquanto não encontram essa oportunidade e às vezes ficam até anos nessa situação, e isso é bastante perigoso, pois se você é descoberto lá trabalhando com visto de turismo, ou se o seu visto de turista já acabou e você ainda está no país, isso você vai ter vários riscos, inclusive de ser deportado. Então é isso, esse vídeo eu achei bem interessante, que ele mostra de maneira macro quais são as maneiras que você tem de ganhar em moeda estrangeira. Espero que você tenha gostado, curta esse vídeo, se inscreva no canal para não perder vídeos como esse e até o próximo.